Meus irmãos, que privilégio nós podermos estar reunidos mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade e também para compartilharmos da palavra de Deus. Convido a igreja para abrirmos a palavra do Senhor no livro do Cântico dos Cânticos. Nós vamos dar sequência à exposição desse livro tão precioso que nós estamos estudando, Cântico dos Cânticos de Salomão. E nós vamos ver mais um poema, mais uma cena dessa linda história de amor. Desta feita, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 6. E nós vamos até o capítulo 5, versículo 1. É a perícope que nós estaremos meditando nesta ocasião. Então, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 1, palavra do Senhor para os nossos corações. Lembrando que nesta série eu estou usando a versão King James atualizada. É uma versão muito bonita e que aqui nesse texto de Cântico dos Cânticos eu achei que seria interessante a gente usá-la para nossa reflexão. Tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor: o que vem subindo do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores. Vede, é a liteira, a cadeira na qual Salomão é transportado, escoltada por 60 guerreiros, dos mais valentes de Israel. São todos treinados e hábeis no manejo da espada, provados em muitas batalhas. Vêm todos cingidos de espada, prontos para enfrentar qualquer surpresa noturna. O rei Salomão fez para si uma liteira com madeira do Líbano. As colunas fez de prata, o teto em ouro puro, as almofadas dos bancos, todas forradas de púrpura. Seu interior foi todo construído em ébano e decorado pelas mulheres de Jerusalém. Ó filhas de Sião, saí, pois, e vinde contemplar o rei Salomão. Está com a coroa, com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Como és bela, minha amada, como és linda! Os teus olhos por trás do teu véu são viçosos como os olhos das jovens pombas de Israel. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Teus dentes, um rebanho de ovelhas brancas tosquiadas, subindo após o banho, cada qual com suas crias gêmeas, e nenhuma delas está sem filhotes. Os teus lábios são como um fio vermelho e delicado, e a tua boca é linda. As tuas faces são como metades de uma romã por trás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, erguida como um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos de guerra, todos eles escudos que pertenceram a guerreiros heróicos. Teus seios são como 2 filhotes de cervo, como crias gêmeas de uma gazela vigorosa e que repousam entre os lírios. Enquanto não chega a aurora e as sombras da noite não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. És, portanto, toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Vem do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano, meu amor. Desce do
topo do Amana, do topo do Senir e do Monte Hermon, das covas dos leões, da montanha dos leopardos. Furtaste-me o coração, minha igual, minha noiva amada. Roubaste-me toda a alma com um simples olhar, com uma simples joia dos teus preciosos colares. Quão deliciosas são as tuas carícias, minha irmã, minha noiva amada. Teus amores são mais agradáveis que o melhor e mais puro dos vinhos. A fragrância dos teus perfumes supera a mais cara especiaria. Os teus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha amada noiva. Leite e mel estão debaixo da tua língua. O aroma das tuas vestes é como o perfume do Líbano. És como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã em Israel. És jardim fechado, uma fonte lacrada. De ti brota um pomar de romãs graúdas, com frutos excelentes e saborosos, flores de rena perfumada a nardo puro, nardo e açafrão, cálamo e catela, com todo tipo de madeiras aromáticas, mirras e aloés, com todas as mais finas e caras especiarias. Amada, és a fonte do mais lindo jardim, origem das águas vivas, que se tornam correntes e descem volumosas e refrescantes do Líbano. Desperta, ó vento norte, aproxima-te, vento sul, soprai em meu jardim, a fim de espalhar por toda parte os teus perfumes. Ah, que meu amado entre em seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Adentrei ao meu jardim, minha irmã, minha igual, noiva amada. Colhi minha mirra e meu bálsamo, comi todo o meu favo de mel, bebi meu vinho puro e saciei-me de leite. Comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos edifique a partir da sua santa e maravilhosa palavra. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome e nós declaramos as tuas maravilhas. Ó Senhor, muito obrigado por este livro tão precioso que vem nos ensinar a beleza do amor romântico, do relacionamento conjugal e que pode também ser aplicado para o relacionamento de Cristo com a igreja. Muito obrigado, Senhor, porque esse livro tem abençoado as nossas vidas aqui em Pirangi e abençoado a vida de tantas pessoas que estão sendo alcançadas por estas mensagens. Que haja restauração de casamentos, que haja laços firmados e que possamos ver a bênção do Senhor na vida dos namorados, dos noivos, dos casados, para a glória do teu nome. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem hoje, baseado nesse texto, é o cortejo nupcial e o casamento do rei com a Sulamita. O cortejo nupcial e o casamento do rei com a Sulamita. Nós chegamos aqui na parte central do livro do Cântico dos Cânticos. Estamos diante do poema ou da cena principal, onde o livro está chegando a um clímax. Nós vimos desde a fase do namoro, do encantamento um pelo outro, passando por aquele compromisso mais firmado de um noivado, e agora nós vemos aqui a consumação do casamento. Nós vemos esse relacionamento atingindo o clímax da união conjugal, do casamento, da união entre esses dois jovens, esse homem, essa mulher,
que estão apaixonados, que estão profundamente apaixonados um pelo outro. O que nos chama a atenção nesse texto, além de ser a parte central e principal do livro do Cântico dos Cânticos, é que esse texto também, pela primeira vez, vai chamar a atenção para a figura de Salomão como o rei. Vai dar esse destaque ao rei. E é interessante que alguns estudiosos eles chegam a dizer que até esse momento a Sulamita não tinha noção ou não tinha um conhecimento muito claro de que o seu amado era o rei. Era exatamente o rei de Israel. Ela era uma jovem simples do campo, que conheceu um rapaz. Então o rei, em algum momento, ele foi ali, naqueles campos, visitar os campos. Vendo aquela jovem, ele se apaixona por ela, e começam esse namoro, só que após todo esse namoro, esse noivado, agora ele vai se revelar de forma muito clara como o rei. É claro que no texto anterior nós já vimos que ele havia levado ela para suas recâmaras, para o palácio. Então essa interpretação ela entra em xeque ou em choque com o texto anterior. Mas como se trata de um texto poético, de um poema, e que não necessariamente nós temos aqui uma sequência literal, mas nós temos poesias que estão retratando esse relacionamento, pode ser que essa hipótese se encaixe. Segunda coisa, é que aqui nós vemos, pela primeira vez, não só a figura do rei, mas também a jovem já sendo chamada, como algumas versões colocam, de esposa. Porque aqui nós vamos ter essa cena do casamento, o clímax do casamento, quando a relação conjugal ela atinge o seu clímax, principalmente com o ato sexual, que é o que é colocado aqui. Eles estão apaixonados um pelo outro, eles estão fazendo declarações de amor entre si, e no final nós temos o desfecho ou clímax, que é exatamente a relação sexual, final do capítulo 4, início do capítulo 5. E o que é interessante aqui, meus irmãos, ainda à guisa de introdução, é que apesar de termos aqui um poema que de forma muito clara revela para nós um certo erotismo, que mostra para nós a relação sexual desse casal, mas a coisa é pintada de uma forma tão bela, tão pura, com tanta candura, que a gente olha para o texto e você não vê aqui nenhum tipo de apelação, de uma pornografia, de qualquer tipo de apelo que faz você pensar de forma suja, impura, sobre a relação sexual. É claro que eles estão aqui falando sobre o corpo, ele fala sobre os seios da sua amada, eles vão descrever o corpo do outro, eles vão falar da relação sexual de uma forma tão poética, como sendo um jardim que está sendo desfrutado pelo amado, e isso revela pureza, revela beleza, revela o amor de Deus. Porque o sexo, quando ele é vivido dentro do compromisso do casamento, o sexo é uma bênção. O sexo é algo maravilhoso, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Infelizmente, por causa de uma influência católica romana no nosso país, que na sua teologia e na história da igreja, sempre viu o sexo, a relação sexual, como algo ruim, algo sujo, como se fosse a queda dos nossos primeiros pais. Então, infelizmente, quando se fala de sexo, nós vamos para os extremos. Ou vai para o extremo de uma pornografia exacerbada, de uma sujeira imunda, ou vai para o outro extremo de um puritanismo, ou de uma visão
vitoriana, puritana, puritana aqui no mau sentido, de que a relação sexual, de que o sexo é algo ruim, é algo que nós não devemos estar dando ênfase. Falar sobre sexo na igreja parece até algo de outro mundo. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá um livro que trata de forma muito clara, porém poética, romântica, pura, trata sobre sexo. E eu dizia na introdução dessa série que o Cântico dos Cânticos está aqui chamando a atenção para a questão do sexo, sobretudo na vida do casal, casado. É isso que a gente vê aqui, porque sexo fora do casamento é pecado, sexo antes do casamento é pecado. A relação sexual, ela só é abençoada por Deus no contexto do casamento, no contexto de um compromisso realmente firmado. Mas eu dizia na introdução que Deus se importa tanto conosco, e Ele se importa conosco de uma forma integral. Deus se importa comigo e você em todas as áreas e em todas as necessidades da nossa vida, inclusive na área sexual, que Ele nos deu um livro para tratar desse assunto. Que Ele deixou um livro muito claro para nós, para nos ensinar como deve ser o relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um casal que se ama, que se respeita, que valoriza um ao outro, que tem um amor profundo um pelo outro. E que no contexto do casamento eles devem desfrutar da relação sexual como uma dádiva, um presente de Deus, como algo que deve ser visto como uma das coisas mais maravilhosas que o Senhor pode nos dar. Então, não é pecado o sexo, pecado é uma bênção, o sexo é uma bênção, mas o pecado é quando você pega essa bênção e transforma em maldição. É quando você adultera, quando você fornica, quando você tem relações sexuais fora do casamento. Aí sim. Aí você pegou aquilo que era bênção de Deus e transformou numa maldição. E eu estou ressaltando isso aqui, meus irmãos, por quê? Porque infelizmente, nos tempos idos não, mas nos dias que nós estamos vivendo, o sexo está banalizado, inclusive nas nossas igrejas evangélicas. Os jovens das nossas igrejas, eles estão indo para a cama tanto quanto os jovens do mundo. Os namorados das nossas igrejas estão ficando e indo para a cama, assim como os jovens namorados do mundo. E eu preciso dizer para você que é pecado, que Deus não aprova, que Deus só aprova o sexo dentro do contexto do casamento. Você vê aqui no livro de Cantares que em todo momento eles estão apaixonados, enamorados, elogiando um ao outro, eles estão fascinados um pelo outro, mas em vários momentos ela diz assim: ó filhas de Jerusalém, não desperte o amor enquanto não é a hora. Não desperte o amor se ainda não chegou a hora. Só que aqui, no texto que nós lemos, chegou a hora e eles vão cantar o amor, eles vão expressar o amor em poesia e é uma bênção. E eu espero que depois dessa mensagem, se você está com a conta atrasada aí, bote em dia hoje, em nome de Jesus. Então, olha aí o que é que diz o texto. Vamos primeiro ver o cortejo do rei. Isso chama muito a nossa atenção, porque geralmente o cortejo é da noiva, né? A noiva chegando, toda aquela preparação. Aqui a coisa ficou um pouco invertida, porque é o rei que está chegando. Muito embora existe uma discussão entre os exegetas de que o rei está vindo com a sua noiva. É por isso que o coral das virgens é que vai cantar. Mas é uma discussão longa sobre esse livro, e eu não pretendo aqui entrar nesses detalhes. Mas o fato é que o texto começa dando destaque para a figura do rei, que é o noivo, que é que está vindo para o casamento. Olha o que é que o texto começa dizendo. É muito interessante a imagem. O que vem subindo do deserto?
como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas, de especiarias dos mercadores. Vede, é a liteira, a cadeira na qual Salomão é transportado, escoltada por 60 guerreiros dos mais valentes de Israel. São todos treinados e hábeis no manejo da espada, provados em muitas batalhas. Vêm todos cingidos de espada, prontos para enfrentar qualquer surpresa noturna. O rei Salomão fez para si uma liteira com madeira do Líbano, as colunas fez de prata, o teto em ouro puro, as almofadas dos bancos, todas forradas de púrpura. Seu interior foi todo construído em ébano e decorado pelas mulheres de Jerusalém. Ó filhas de Sião, saí, pois, e vinde contemplar o rei Salomão. Está com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Olha a cena. É o coral das virgens, das donzelas, das mulheres de Jerusalém, que está cantando e chamando a atenção para essa cena. Vede, o que é que vem subindo do deserto? Que fumaceira é esse? Que poeirada é essa? Que coisa é essa que está acontecendo aí? Olha que coisa estranha está acontecendo aí no deserto. A poeira estava cobrindo, fumaça de incenso, dos aromas. E aí elas dizem, o que vem subindo do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso, de todo tipo de aromas e de especiarias dos mercadores. Vede, é a liteira de Salomão. É uma pessoa que palavra interessante, liteira. Aqui na King James atualizada, eles dão a palavra e já vai explicando. Algumas versões não explicam tanto como a atualizada. Mas a liteira era exatamente aquela cadeira que era usada para transportar o rei. Alguns colocam como um sofá, mas é atualizar demais. Era uma cadeira real, que era transportada por homens, e alguns querem colocar também por animais, mas a liteira tradicional era transportada por homens. E Salomão, para essa ocasião do seu casamento, ele mandou fazer uma liteira luxuosa. Era uma coisa assim, fenomenal, coisa de rico. Não era coisa simples, não, era coisa de rico. Ele pegou a melhor madeira, interessante que ele vai pegar a madeira do Líbano, que é a região da sua amada. Ele é inteligentíssimo. Ele pega a madeira do Líbano, as almofadas, as coisas vão ser feitas pelas mulheres lá de Jerusalém, e ele prepara a sua liteira, essa cadeira real, essa cadeira do rei, para esse cortejo nupcial. Ele prepara com as melhores coisas, os melhores materiais, com tudo aquilo que expressa beleza, luxo, riqueza. É um momento especial. E todos nós sabemos que um casamento é um momento especial, é único. O casamento é uma ocasião única na nossa vida. Ou pelo menos deveria ser. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Quando você está pensando no casamento, você deve pensar exatamente como uma ocasião única na sua vida. Um momento ímpar, singular na sua vida. E ele fez os preparativos. Ele preparou a sua liteira de forma muito luxuosa, muito bela, e ele vai agora em direção à sua amada. Mas não é só isso. Olha o que o texto diz. É muito interessante o que o texto está colocando aqui. O que vem subindo do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas e de especiaria dos mercadores. Vede, é a liteira, a cadeira na qual Salomão é transportado, escoltado por 60 guerreiros dos mais valentes de Israel. São todos treinados e hábeis no manejo da espada,
provados em muitas batalhas, vêm todos cingidos de espada, prontos para enfrentar qualquer surpresa noturna. Não só Salomão está numa liteira luxuosa, mas ele está vindo com os seus valentes. O exército, os homens, a guarda de elite do rei. E tem duas coisas aqui interessantes quando a gente estuda o texto de forma mais cultural. Primeiro é que esse exército aqui não só era o exército do rei, mas era formado dos amigos do rei. Aqueles que estão acompanhando o rei na sua liteira e que estão fazendo a sua proteção, a guarda de proteção do rei, eram os melhores amigos. Assim como Davi tinha um exército formado pelos seus melhores amigos, Salomão também tinha 60 homens valentes, treinados, instruídos, homens de batalha, que eram os seus melhores amigos, e que estão vindo não só para fazer parte desse cortejo, assim como a jovem tem as suas amigas, as virgens, as donzelas que estão acompanhando ela, mas Salomão, como rei, ele tem os seus amigos que estão acompanhando esse cortejo e dando segurança para o rei. Por quê? Ele está saindo de uma região e indo para outra, e naquele contexto poderia acontecer assaltos, uma surpresa para o rei, alguém querer matar o rei, então tinha esses homens aqui. Mas não só isso. Aquelas mulheres, quando estão cantando essa chegada do rei, elas estão falando da liteira, da cadeira, elas estão falando do exército que está acompanhando, elas estão falando do luxo que é aquela liteira, mas também elas destacam que havia colunas de fumaça que era produzida por causa do incenso, da mirra, dos pós aromáticos, das especiarias aromáticas. O que está acontecendo aqui? Aqui não tem só poeira, não. Aqui tem fumaça que está sendo queimado incenso, que está sendo usado especiarias aromáticas. Existem pessoas que estão indo à frente provocando essa fumaça que tem um cheiro agradável, que está chegando lá para o coral das jovens e para aquela jovem que está para receber o seu noivo. As colunas fez de prata, aí ela vai narrar aqui a liteira e mostrar toda a beleza do rei. E termina essa parte dizendo que ele também está com uma coroa. E não é qualquer coroa. Os gregos usavam uma coroa de louro. Os romanos também. Mas o texto diz: ó filhas de Sião, saí, pois, e vinde contemplar o rei Salomão. Está com a coroa com que a sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. A mãe de Salomão, com todo cuidado, com todo carinho, ela havia mandado fazer uma coroa. E não era uma coroa qualquer. Ela havia mandado fazer uma coroa que iria marcar o dia do casamento, o dia da alegria e do coração do rei. Algumas coisas eu queria chamar a sua atenção aqui nesse texto. Primeiro, houve uma preparação. Veja que o rei ele está indo para consumar o casamento com a sua amada, mas ele não está indo de qualquer maneira. Existe uma preparação. É o rei. Ele mandou fazer a liteira, ele escolhe os soldados, ele manda separar as especiarias, ele tem uma coroa que foi feita pela sua mãe, que foi feita para o dia da alegria, para esse dia da alegria do seu coração, para o seu casamento, ou seja, existe uma preparação para esse casamento. Por que eu estou ressaltando isso, meus irmãos? Porque também nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não se preparam devidamente para o casamento. Apaixonou, endoidou, está doente de amor, como a Sulamita. E aí, de um dia para a noite, se casa. De um dia para a noite, resolve juntar os panos e começar um relacionamento.
E a pessoa não teve um preparo, não teve uma estrutura, não teve um acompanhamento, ela não parou para pensar nas implicações do casamento. Então, cuidado com a maneira como você está lidando com o relacionamento conjugal. As coisas não podem acontecer de um dia para a noite. Não é conhecer hoje e casar amanhã. A gente precisa ter cuidado com isso. E nós, pastores, muitas vezes, nós somos culpados dessa tomada de decisão irresponsável por parte dos jovens, porque muitas vezes nós pressionamos. E aí eles não se conhecem, eles não têm noção, eles não entendem nada sobre casamento, eles não estão preparados emocionalmente, eles não estão preparados materialmente, socialmente, eles não estão preparados. E vai iniciar uma relação conjugal, vai iniciar um casamento sem a preparação devida, sem o tempo adequado, e é questão de dias, de meses, de poucos anos, para termos divórcio. Cuidado, porque, guarde isso que eu estou dizendo aqui para você, tenha muito cuidado, porque depois da sua salvação, não existe decisão mais importante na sua vida do que a decisão do seu casamento. Se você der uma errada no seu casamento, você vai ser infeliz para o resto da vida. E se tiver um filho, piorou, porque se divorciar e tiver um filho, estão ligados eternamente. E quando estão brigados, a coisa vai doer. Porque você vai construir outro relacionamento, aquela pessoa vai construir outro relacionamento, mas aquele filho está no meio e vai ter dificuldade na vida de vocês. Então, o que esse texto coloca para nós é que nós devemos preparar não só a festa, preparar não só aquilo que nós vamos utilizar para o casamento, mas nós devemos preparar também a nossa própria vida. Será que eu estou pronto para casar? Será que eu estou pronto para assumir uma casa, um lar? Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto realmente? Se eu tenho estrutura emocional para ir para dentro de uma casa com outra pessoa, e ali nós vamos dividir a nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? É aquilo que Tim Keller coloca no livro dele, O Significado do Casamento. Ele diz que o grande problema das pessoas é que elas acham que casamento é simplesmente a autenticação da relação sexual. O que a gente bota na cabeça, né? Vou casar porque só casando eu posso fazer sexo. Então vou casar. Querido, casamento não é só sexo, não. É também. E deve ser. Mas casamento não é só sexo. Casamento não se resume à cama. Existem muitas coisas que estão ali em volta. E que inclusive vai influenciar o sexo. Porque você já pensou? Tem como ter sexo se não tem comida dentro de casa? Se não tem trabalho, se estão com dívida? Tem como? Não tem. Existe muita coisa em volta. Muita coisa em volta. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, olhe para o rei. O rei preparou tudo. Houve um preparo, não foi uma coisa feita de forma atabalhoada, de qualquer maneira. Houve um preparo para aquele casamento. Dito isso, deixa eu abrir um parênteses e fazer uma observação. Esse preparo também não pode ser muito tempo não, viu, meu irmão? E aí, como é que vocês estão? Noivos? Há quanto tempo? 10 anos. E aí, quando é que vai casar? Não sei, a gente está por aí. Você quer enganar quem? Você está achando que a gente acredita em Papai Noel? O cara é noivo há 10 anos, 5 anos. Se ainda não foi para a cama, é um milagre, meu irmão. São 2 anjos. Se ainda não foi para a cama, eu vou lhe dar um presente. Cuidado com isso. Cuidado com essa preparação também excessiva. Porque hoje é o outro lado da moeda. Existe o outro lado da moeda. Hoje tem gente que diz assim, não, pastor, eu não posso casar não. Eu estou só ficando. E o ficando a gente sabe como é, né? Já tem tudo, todas as delícias do casamento.
Mas por que você não pode casar? Porque eu tenho que me formar, tenho que comprar um apartamento, tenho que comprar o carro, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Cuidado com isso. Eu vou dizer uma coisa, talvez você não concorde, é uma questão sua. Mas não existe nada mais precioso no casamento do que você construir junto com o seu amado ou a sua amada. Porque quando, por exemplo, uma jovem, ela chega, está tudo pronto. O cara, ele passou 10 anos noivo porque ele queria comprar um apartamento, ele queria mobiliar, ele queria já ter o carro dele e dela, está tudo pronto. Aí ela entra, ela não tem senso de que aquilo pertence a ela, porque não foi construído junto. A beleza é quando você casa e entenda isso, a vida começa simples, meu irmão. Não despreza o dia dos pequenos começos. Ah, não, porque eu quero casar e já quero morar num condomínio de luxo, já quero ter isso, ter aquilo. Não, comece simples. Eu não estou dizendo de qualquer maneira, mas não espere ter carro, não espere apartamento de luxo, não espere mobília de luxo. Não, comece simples. E os dois vão sonhando, vão construindo, vão trabalhando e vão tendo a alegria, a fruição de ver a coisa surgindo, o lar surgindo. Cada conquista, comprou uma televisão, comprou o sofá, comprou isso, comprou aquilo, trocou o carro, os dois estão construindo ali. Agora essa história de que não, primeiro eu tenho que fazer mestrado, doutorado, PhD, DDD. Não, meu irmão, cuidado, porque o tempo vai passando. E como eu disse, a gente não acredita em Papai Noel. A não ser que o rapaz seja meio delicado e a gente precisa orar por ele. Mas 10 anos se encontrando com a sulamita, beijinho vai, beijinho vem, abraço vai, abraço vem. 10 anos e o cara não está querendo casar, meu irmão. Ou as delícias do casamento já foram adiantadas, ou o cara tem problema. Tem problema. Então, preparação. Eu espero em Deus que isso aqui possa estar chamando a sua atenção, principalmente dos jovens da igreja. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não pode conhecer hoje e casar amanhã, porque pode ser um divórcio certo. E aí você vai se prejudicar. Porque se você se divorciar e o divórcio não for legítimo, não for por um argumento bíblico, por adultério ou um abandono obstinado, como diz a palavra de Deus, você vai ser disciplinado pela igreja, você não vai poder voltar à comunhão da igreja, você não vai casar mais na igreja, pelo menos numa igreja séria. E aqui é uma igreja séria. Então, pense 1000 vezes antes de casar, porque se você der uma errada, vai ser uma errada mesmo. Agora, não significa dizer que você vai ficar enrolando a menina, ou você também, porque às vezes é a menina que está enrolando. Então, cuidado com isso. Pense, reflita, se prepare, sonhe. A proposta do casamento já tem que começar no namoro. Começou a namorar, eu namoro para casar. Não, mas eu quero só fazer um test drive. Test drive é do capeta, vá para o capeta. Eu só namoro para casar. Você quer casar? Quero. Então pronto, aí a gente vai namorar, nós vamos começar a planejar a nossa vida, nós vamos falar com nossos pais, nós vamos falar com o pastor da igreja, nós vamos começar a planejar a nossa vida. Se não for assim, fora. Se for aqueles bonitão que fica visitando as igrejas, para depois do culto levar as meninas para a lanchonete, para isso, para aquilo outro, e que namora com 10, 20 nas igrejas diferentes, não serve. Depois da cena, o rei está chegando na sua liteira, coroado com aquela coroa que a sua mãe fez, e veja o que o texto diz: casamento no dia da alegria do seu coração. O casamento tem que ser o dia da alegria, tem que ser aquele dia apoteótico, o dia dos seus sonhos, o dia de princesa, de príncipe, de rei, que a pessoa chegou o grande dia, e não é por causa da relação sexual, não, é por causa do amor que existe entre os dois, é por causa do amor, é o grande dia, onde esse amor vai ser celebrado da forma mais pura
e de acordo com a bênção de Deus. Aí, o que ele faz? Primeiro pintou a cena da chegada, do cortejo. Aí ele agora vai elogiar a sua noiva. O amado vai declarar, né, o seu amor e vai falar sobre a sua amada. Preste atenção que isso aqui é muito importante. É um cortejo e agora ele vai elogiar a sua noiva. O seu olhar é para a sua noiva. Deixa eu já adiantar aqui a aplicação que eu não estou aguentando. Meu jovem, minha jovem, sabe quem é o rapaz mais bonito e a moça mais bonita? Tem que ser o seu noivo. Tem que ser a sua esposa. Essa história de estar olhando o noivo da outra ou a namorada do... Não, meu irmão, tem que ser o seu noivo. E você vai ver aqui, tem um detalhe aqui que é interessante. Porque ela coloca ele como o cara mais perfeito entre 10 mil, e não era, mas para ela, era. E ele vai colocar ela como a mulher mais formosa, mais bonita. É claro que existia mulher mais bonita do que essa moça. Mas para ele, ela é a mais formosa, a mais bonita. Para ela, ele é o homem mais bonito, mais formoso, porque é o noivo dela e o futuro marido dela. O que esse texto está colocando para nós? O seu olhar tem que ser para o seu cônjuge. Acaba com esse negócio de estar olhando para o cônjuge do outro, para a grama do outro. Ah, não, porque a grama do outro sempre é mais verde. Não, é porque você está esquecendo de olhar para a sua. Você está esquecendo de cuidar do seu jardim, de cuidar da sua esposa, e de não ver a beleza que ela tem. O problema é quando o outro vê, aí dá zebra. Mas vamos lá. Como és bela, minha amada, como és linda. Cá entre nós. Qual é a mulher que não quer ouvir isso aqui? Qual é a moça que não quer ouvir isso aqui? Agora, ao invés do cara elogiar a namorada dele, fica elogiando a namorada dos outros, meu irmão? Ao invés de estar elogiando a esposa, está elogiando a esposa dos outros? Está olhando para a esposa dos outros? E destruindo as emoções da sua própria esposa, do seu cônjuge? Mas aqui não. Como és bela, minha amada. Como és linda. Aí ele vai começar a falar dela, começando desde os olhos. Os teus olhos por trás do teu véu. Veja que o cara está vendo por trás do véu. É um olhar atento. Os teus olhos por trás do teu véu são viçosos como os olhos das jovens pombas de Israel. Um olhar vivo e ao mesmo tempo puro. Essa é a ideia. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Os estudiosos entendem que ele está falando aqui que o cabelo dela era um cabelo moreno, bem bonito, né? Um cabelo liso, um cabelo bem tratado, como o rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Teus dentes, um rebanho de ovelhas brancas tosquiadas, subindo após o banho, cada qual com suas crias gêmeas, e nenhuma delas está sem filhotes. Ou seja, aquela jovem, ela cuidava da sua beleza. O cabelo, os olhos, os dentes. Ela não faltava dente. Os dentes eram todos alinhadozinhos, limpos. Eram como esse rebanho aqui, que tinha tomado um banho e que era bem alvinho. Ou seja, ela se cuidava. Ela tinha cuidado de si. E daqui a pouco eu chego aqui numas aplicações. Segura aí. Os teus lábios são como um fio vermelho, e delicada é a tua boca, e delicado, e a tua boca é linda. As tuas faces são como metades de uma romã por trás do teu véu. Ela tinha uma face rosada, ela tinha olhos bonitos, ela tinha uma face bonita,
ela cuidava dos seus dentes, ela tinha uns lábios vermelhos, ela era extremamente cuidadosa com a sua beleza. O teu pescoço é como a torre de Davi, erguida como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos de guerra, todos eles escudos que pertenceram a guerreiros heróicos. Teus seios são como 2 filhotes de cervo, como crias gêmeas de uma gazela vigorosa e que repousam entre os lírios. Agora preste atenção no que ele vai dizer aqui, porque o texto é poético e, como eu disse, ele trata da intimidade de forma muito pura, mas muito vívida também. Olha, ele diz assim: teus seios são como 2 filhotes de cervo, como crias gêmeas de uma gazela vigorosa e que repousam entre os lírios. Enquanto não chega a aurora e as sombras da noite não fogem, irei à montanha da mirra e à colina de incenso. És, portanto, toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Meu amigo, o cara dizer isso aqui, a menina, ela fica doida, ela se apaixona. Pergunta do vestibular bíblico: aquela jovem, humanamente falando, ela tinha defeito? Sim ou não? Com certeza tinha, meu irmão. Não é possível que ela não tinha nem uma manchinha, nem um dedinho torto, uma unha encravada, alguma coisa ela tinha. Pelo amor de Deus. Mas o que esse texto está revelando para nós? É que, para aquele que ama, a pessoa amada, ela não tem defeito. Ela não tem defeito. Ele está olhando para ela e vendo a sua beleza, vendo toda a beleza que ela possuía, e ele está dizendo: tu és bela, e você não tem um só defeito. Para ele, ela não tinha um só defeito. Talvez outro cara que olhasse ia achar um defeito nela, mas ele amava ela de coração e ele não via um só defeito nela. Ou seja, o verdadeiro amor, ele vai focar nas virtudes e não nos defeitos. Ela tinha, com certeza, mas ele está focando no belo, no bom, naquilo que deve ser focado e não naquilo que é defeito. Sabe por que muito casamento se acaba? Porque ao invés do homem estar olhando para as virtudes da sua esposa, para a beleza da sua esposa, para tudo aquilo de positivo que ela tem, o homem foca nos defeitos. Que eu tenho, que você tem, que a minha esposa tem, que a sua esposa tem, que a sua namorada vai ter, que a sua noiva vai ter, sempre vai ter um defeitinho. O bom é quando aquele defeito chama a nossa atenção, aquele defeitinho. Quem lembra do romance A Pata da Gazela? Né? Um pezinho torto, mas o pezinho era charmoso. Não é uma coisinha. Se apaixonou. Um pezinho torto assim. Desceu da carruagem, um pezinho, a coisa mais linda do mundo, sapatinho bonito e tal, mas tinha um defeitinho, era tortinho. O cara diz assim: olha, eu vidrei, foi no pezinho dela. Aquele pezinho torto, ó, me chamou a atenção. Eu amo aquele pezinho dela. Olha, aquele olhazinho dela assim, meio atravessado, olha, meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pergunto para você, será que não é isso que está destruindo seu casamento? Porque você não consegue ver o que existe de bom no seu cônjuge? Você só está vendo coisas ruins? Só foca nas coisas ruins? Agora, preste atenção aqui, meu irmão. Você viu a descrição que ele faz dela? Os olhos, os cabelos, o pescoço. Era como uma torre de mármore. A mulher tinha postura. A mulher cuidava da sua higiene pessoal. Ela usava bons perfumes. Ela tratava o seu cabelo, ela tratava os seus dentes, ela se cuidava, ela se valorizava. A ponto de, quando ele fala dos seios dela aqui, ele descreve os seios dela de uma forma poética e muito bela.
E não resta dúvida, era uma jovem, ainda não tinha amamentado, ainda não tinha chegado a uma certa idade. É claro, por isso que ele está descrevendo desse jeito aqui. Mas vai chegar um momento que vai cair, sim. É claro que vai. Agora, o que ele está dizendo aqui é que os seios dela eram cheirosos. E que ele podia passar a noite todinha entre os seios dela, sentindo aquele aroma agradável de mirra, dos pós aromáticos, das especiarias. Ele vai usar essa expressão aqui em vários momentos, porque na cultura daquela época, e não é diferente nos nossos dias, o seio da mulher não é só um elemento para a questão da maternidade, para amamentar o filho. O seio da mulher também é algo que apela para a sexualidade. E, por favor, me perdoe, mas eu tenho que falar isso. Minha irmã, cuidado com o seu busto. Cuidado com a sua roupa. Cuidado com a maneira como você está se vestindo e chamando a atenção de outras pessoas para o seu corpo. Principalmente para os seus seios. A mulher bota um decote que o cara está conversando com ela e ele não sabe para onde olha. Ele não sabe para onde olha. Cuidado. Você pode ter um corpo bonito, você pode ser bela, mas se apresente para o seu marido. Se apresente para aquela pessoa que você ama. Aí sim, não para os outros, não chame a atenção. A sensualidade é pecado. E cá entre nós, a mulher sabe quando ela está se vestindo sensualmente. Ela sabe. Quando ela quer chamar a atenção para os seus seios, quando ela quer chamar a atenção para as suas pernas, quando ela está querendo chamar a atenção dos homens, ela sabe muito bem o que está fazendo. Agora, uma mulher do mundo fazer isso é uma coisa, uma mulher de Deus é totalmente diferente. A cena aqui é de um casal que está numa relação de casamento já. E que eles estão olhando agora um para o outro, eles estão começando a se despir um de frente ao outro. E aí, meu irmão, acabou vergonha, por favor, viu? Ah, não, eu sou casado há 50 anos, mas eu só tenho relação com minha mulher de meia-noite, com tudo escuro, e ainda vestido com um lençol, só um buraquinho no lençol. Antigamente as igrejas pentecostais diziam muito isso. E o cara ia dar um testemunho na igreja e dizia assim: olha, meus irmãos, eu queria dizer que eu sou um homem de Deus e que minha mulher nunca me viu nu. Aí o cara tinha 12 filhos, eu digo, como é que esse miserável fez esses 12 meninos? Que santidade de Araque é essa, meu irmão? Essa história de que o homem está com vergonha da mulher, a mulher está com vergonha do homem, só pode ter relação se for no escuro. Que conversa é essa? Se vocês são casados, vocês devem desfrutar o corpo um do outro. Como diz lá em 1 Coríntios 7, o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Desfrutem um do outro. Cá entre nós, Salomão aqui conhecia os detalhes, viu? Ele está vendo os detalhes. E depois que ele olhou, ele disse assim: tu és toda formosa, tu és bela, tu não tem nenhum defeito. Ou seja, Salomão viu tudo. Viu tudo. Agora, tem cara que ele conhece até as porcas do pneu do carro dele, mas a mulher ele nunca alisou, meu irmão? Pô, que é isso? Ele passa o final de semana todinho lavando o carro, polindo o carro, ajeitando o carro, e a mulher olhando, dizendo: se esse miserável passasse essa mão em mim, do jeito que ele passa no carro. Então, o ponto aqui é, ele está vendo a beleza da sua esposa, ele está vendo a beleza da sua mulher, e ele está elogiando e diz: não tens um só defeito. Aí ele diz: vem do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, meu amor, desce do topo do Amana, do topo do Senir, e do monte Hermon, das covas dos leões, da montanha dos leopardos. Furtaste-me o coração, minha igual, minha noiva amada. Roubaste-me toda a alma com um simples olhar, com umas simples joias dos teus preciosos colares. O olhar. Preste atenção nisso aqui. A mulher, ela é tão especial que um olhar dela
endoida o cabeção de um homem. Uma mulher realmente feminina, uma mulher que realmente vive de acordo com aquilo que Deus planejou para ela, um olhar faz diferença para a vida de um homem. Ele disse aqui, olha, só um olhar dela, o colar que ela colocou no pescoço, uma joia que ela colocou ali, uma coisa simples, pequena, mas chamou a atenção do homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, me perdoe, porque hoje o negócio está indo só para as meninas, né? Mas depois vai para os meninos também. Mas preste atenção nisso aqui. Existe uma diferença entre beleza e vulgaridade. A mulher pode ser bela, ela pode ser, entre aspas, sensual, sem precisar ser vulgar. Sem vulgar. Você olha para a mulher e diz assim, rapaz, que mulherão, viu, meu irmão? Que mulher linda, olha que coisa preciosa. Ela não está mostrando os seios, ela não está mostrando o bumbum, ela não está com as coxas de fora, ela está bem vestida, penteada, enfeitada, ela está de uma forma bela, mas sem ser vulgar. E uma das coisas mais interessantes para o homem, dá uma dica aqui para as meninas falando como homem. Quando o homem olha para uma mulher e ele já vê tudo, perdeu o encanto, meu irmão. Perdeu o encanto. É só aquele mesmo. Essas doidas aí da televisão só tem bunda, só tem bumbum. Já mostrou tudo. Agora, quando você olha para uma moça bem vestida, bem ornamentada, que fala da forma correta, sem ser vulgar, sem ser como essas doidas aí de fora, e você olha assim e diz, rapaz, essa aqui é para casar. Essa aqui, meu amigo, é para levar para o altar. E o olhar dela, o jeito dela se vestir, o jeito dela se maquiar, o jeito dela colocar um colar, a maneira como ela se veste, chama a atenção. Chama a atenção. Agora, quando é vulgar, meu irmão, aí ela só vai atrair também aqueles que são vulgares também. Só vai atrair o pilantra. Só vai atrair aquele que não quer compromisso. Porque o que quer compromisso, ele sabe muito bem qual é o tipo de jovem que ele vai querer. Então ele diz, vem, desce, vem comigo. Você furtou o meu coração, roubaste-me toda a alma com um simples olhar, com uma simples joia dos teus preciosos colares. Quão deliciosas são as tuas carícias, minha irmã, minha noiva amada. Teus amores são mais agradáveis que o melhor e mais puro dos vinhos. A fragrância dos teus perfumes supera a mais cara das especiarias. Eu gostava de um perfumezinho caro. Alguns produtos, algumas coisas. Os teus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Minha amada noiva, leite e mel estão debaixo da tua língua. O aroma das tuas vestes é como o perfume do Líbano. Olha o cuidado que essa jovem tinha consigo. Olha o cuidado que ela tinha com o seu corpo, com a sua beleza, com o seu olhar, com tudo aquilo que estava em volta de si. Aplicação para nós. Não é pecado, viu, minha irmã, você se enfeitar, você se cuidar, você ir para a academia, você usar um bom perfume, usar uma roupa boa, fazer luz no cabelo. Não é pecado. O que tem acontecido no nosso país com as feministas, que destrói a mulher, que acaba com a mulher, dizendo que está defendendo a mulher. Aí você vai olhar os direitos das mulheres, fazer cocô na rua, botar os seios de fora, encher o corpo de tatuagens horríveis. Aí, não, nós estamos defendendo o direito das mulheres. Meu Deus do céu. O que está por trás ali? Primeiro, são homens que não gostam de mulheres, que patrocinam esses movimentos para destruir as mulheres. Você sabia que os maiores estilistas do mundo são homossexuais?
Os maiores estilistas do mundo, os maiores especialistas em moda do mundo são homossexuais. Aí eu pergunto, se o cara não gosta de mulher, ele vai fazer uma roupa para valorizar a mulher? Será que ele vai? Então, abra a sua cabeça. Mas preste atenção nesse ponto aqui. O que eu estou querendo dizer é que a mulher de Deus, a jovem de Deus, não significa dizer que ela vai se vestir de forma relaxada, que ela não vai cuidar do seu corpo, que ela não vai cuidar da sua beleza, que ela não vai cuidar da sua vida. Essa aqui cuidava. E isso chamou a atenção. E eu fico impressionado porque Salomão está falando aqui, e está na Bíblia, viu? Se você está assistindo e está arrepiado, problema seu. Está na Bíblia, essa mulher usava joias, essa mulher tinha um lábio vermelho, poderia ser batom, essa mulher ajeitava o cabelo, ela cuidava de tudo. Aí no Brasil as mulheres não podem usar joia em algumas igrejas, não pode pintar o cabelo, não pode raspar o sovaco nem as pernas. Pelo amor de Deus, meu irmão. Então a mulher de Deus, ela precisa cuidar de si, cuidar do seu corpo. Essa dádiva que Deus lhe deu, ela precisa. Agora, cuidado com o exagero, cuidado para não se tornar uma perua de Jesus, cuidado para não ir para o exagero, porque todo exagero é pecado. Mas o que o texto coloca aqui não tem nada de exagero. O que o texto coloca aqui é cuidado com o corpo, cuidado com a beleza, é usar um bom perfume, usar uma joia de valor, é usar aquilo que vai realçar a beleza natural que Deus lhe deu. Porque é preciso ter cuidado, porque às vezes também o cara conheceu uma menina, namora com ela, beleza. No dia que ele casa, que ela tomou um banho, caiu o reboco todinho, ele viu que era totalmente diferente, meu irmão. Aí, por favor, aí o cara disse, pastor, estou devolvendo aqui, olha, pode tirar a bênção do casamento, que eu casei com uma, só que é outra. Então, cuidado para não ser exagerado. Agora, tem um ponto aqui, a gente está caminhando para a conclusão, interessante. Olha a linguagem poética, olhe como a palavra de Deus, ela trata da sexualidade de forma muito clara, mas ao mesmo tempo muito pura. Olha como é que o texto diz aqui. O que ele diz? És, versículo 12 do capítulo 4. És como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã em Israel. És jardim fechado, uma fonte lacrada, reclusa. De ti brota um pomar de romãs graúdas, com frutas ou frutos excelentes e saborosos, flores de rena perfumada a nardo puro, nardo e açafrão, cálamo e catela, com todo tipo de madeiras aromáticas, mirras e aloés, com todas as mais finas e caras especiarias. Amada, és a fonte do mais lindo jardim, origem das águas vivas, que se tornam correntes e descem volumosas e refrescantes do Líbano. Caiu a ficha, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que ela era virgem. Ela era um jardim fechado. Ela era uma fonte lacrada. Não era uma jovem avoada que saiu e se entregou a qualquer um. Ela é jardim fechado, fonte reclusa. E ele compara esse jardim, é muito interessante, a gente não pode entrar em detalhes aqui, até porque tem crianças e bem atentas, né? Ele compara esse jardim aqui a um jardim que está perfumado, com aromas, com perfumes, com pós aromáticos. Essa moça cuidou da sua virgindade e ela cuida da sua beleza com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo. Ela estava esperando o dia do seu casamento. E esse homem está vendo que ela é um jardim fechado, uma fonte reclusa. Infelizmente, à medida que os anos passam, isso vai caindo em desuso na nossa cultura. Há um livro que é muito interessante, que trata sobre o porquê do ímen. É um livro evangélico.
E o autor, ele coloca uma coisa lá, eu não analisei profundamente, mas é interessante o que ele coloca. Ele diz que o ímen existe, e a relação sexual entre um homem e uma mulher, sobretudo quando ela está perdendo a sua virgindade, aquilo ali existe e aquilo ali acontece porque é um pacto de sangue que está sendo feito diante de Deus. Daí o casamento deveria acontecer exatamente nesse contexto. Por isso que a relação sexual não pode ser como acontece hoje aí no mundo. Só se deveria romper aquilo ali e produzir aquele sangue ou pacto de sangue quando aquilo ali está sendo feito diante de Deus e com o voto de que os dois vão viver para toda a vida. Mas o que tem acontecido hoje, inclusive nas igrejas, começa a namorar, no outro dia já estão indo para a cama, sem nenhum compromisso, sem nenhuma visão do que Deus quer para o casamento. Essa jovem aqui, com tudo isso que é dito sobre ela, com certeza ela foi muito cortejada, muito querida, muito amada, muito homem deu em cima dela, mas ela conseguiu se segurar até o dia do seu casamento. Não importa o que estão dizendo, não importa a cultura pós-moderna, não importa o que estão falando, casamento é entre um homem e uma mulher, e a relação sexual só pode acontecer dentro do pacto, da aliança que Deus estabeleceu, que é o casamento. Nós não podemos abrir mão disso jamais, jamais. E a igreja precisa zelar por isso. E principalmente vocês, jovens, vocês, meninas, valorizem-se. Valorize o seu corpo, cuide do seu corpo e não permita que ninguém venha violar o seu jardim, a sua fonte, se aquela pessoa não tem um compromisso de ficar com você para o resto da vida. Não pense que você, deixando entrar no jardim ou usufruir da fonte, que aquilo ali vai prender o cara, ou vai... Não, tem uns especialistas aí em estragar jardins, em destruir fontes e ir embora. E não são homens de verdade. Não são homens. Então, ele está dizendo aqui que ela era virgem, um jardim fechado, uma fonte lacrada. Ela se preparou para o casamento. Mas talvez você diga assim, pastor, mas não é o meu caso. Eu já pisei na bola, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar a sua história. Deus é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Você pode ter pisado na bola, você pode ter adiantado o sinal, você pode ter feito alguma coisa errada, mas a partir de hoje você pode fazer o certo. Ah, pastor, mas eu não sou mais virgem. Mas você pode se comportar como uma virgem. Você pode se comportar como um rapaz virgem. E dizer, eu fazia quando eu não era crente, mas depois que eu conheci Jesus Cristo, a partir de hoje eu só vou para a cama com o homem que me levar para o altar. Eu só vou para a cama dentro do compromisso do casamento. E você coloca isso no seu coração, por amor a Deus e por amor a você mesmo. Por amor a você mesmo. Eu estou falando isso aqui como se vocês fossem minhas filhas. Minhas filhas. Que eu iria sentar e dizer para ela, minha filha, cuidado, se valorize, se ame. Porque se você não se ama, o outro não vai lhe amar. Se você não se valorizar. Agora, no dia que o cara querer meter a mão no jardim ou na fonte, indevidamente, e você der um para trás nele, ele vai dizer, epa, essa aqui é diferente. Essa aqui é diferente. Agora, se ele passeia pelo jardim, se ele tira a água da fonte a hora que quer, ele vai dizer, essa aqui é mais uma. É mais uma. E não é para casar não, é simplesmente para curtir. Porque no próprio mundão diz, existem aquelas que são para casar e existem aquelas que são para curtir.
Agora, na igreja de Deus não, na igreja de Deus só existe aquelas que são para casar com um homem de Deus, que queira ter um compromisso diante do Senhor. Se não for, rua, espere, ore a Deus, fale com pastor, mas não tem homem na igreja. Espera aí, tenha calma, cuidado com isso que você está dizendo, que homem tem, alguns são casados e tal, mas não tem homem aqui solteiro. Vamos orar e Deus vai mandar, ou então vamos fazer uma visita, vamos fazer congresso, vamos fazer alguma coisa, mas Deus vai mandar. Deus vai mandar. Né? Joel disse amém, foi? Olha aí. Tem não, Joel? Que é isso, cara? Então, ore. E outra coisa, abrindo um parênteses, pense se talvez você não tem o dom do celibato. É uma possibilidade que alguns tenham o dom do celibato. Eu não tive, graças a Deus. Graças a Deus o Senhor não me deu esse dom. Mas tem pessoas que têm o dom do celibato, que ela não nasceu para casar. E se ela casar, vai ser um problema, vai ser uma destruição. Então, cuidado, avalie direitinho quando você for casar. Porque às vezes a menina vai casar com um rapaz, ele tem o dom do celibato, ele não tem visão do casamento, vai ser um problema. Porque a menina não é celibatária e o cara é, ou vice-versa. E aí ele vai querer sexo, ela não quer. Ou o contrário, e destruir o casamento. Agora, veja aqui para a gente concluir e irmos para a ceia do Senhor. Ele diz que ela é uma fonte da água mais limpa, ela se torna uma corrente. Aí, olha o que ela diz, até que fim ela vai falar depois de tudo isso. Olha, depois de tudo isso aqui que o cara está falando, o cara está elogiando, o cara está mostrando, a mulher, ela está arriada os 4 pneus, meu irmão. Aprenda com Salomão aqui, que vai dar certo para você. Olha, orando, lendo um bom romance, dando um presente, fazendo a coisa certa, meu irmão, você só não descola se for uma praga muito grande. Pelo amor de Deus, meu irmão. É terrível. Eu lembro de um congresso nosso, comentando aqui, um pecado. Nós fizemos um congresso uma vez, e era algumas igrejas juntas, não é no período que eu estava aqui em Pirangi, não. Algumas igrejas, e a gente teve a ideia, rapaz, os jovens aqui, as moças, os rapazes, tudo crente, precisa se conhecer, tá? Fizemos um congresso grande. Mas, mesmo assim, a gente não viu os jovens se entrosando. E aí o presbítero teve uma ideia maravilhosa. O presbítero é terrível. O presbítero disse assim, o primeiro que descolar vai ganhar a pizza e a Coca-Cola. Para ver se a coisa acontecia. Mas nós estamos aqui orando por vocês, nós queremos investir em vocês, e nós queremos ver sim a coisa acontecer da forma correta. Agora, olha o que ela diz após tudo isso. Desperta, ó vento norte. Aproxima-se, vento sul. Soprai em meu jardim, a fim de espalhar por toda parte os teus perfumes. Ah, que meu amado entre em meu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Entendeu o que é que bota legenda? Meu irmão, depois de toda essa declaração de amor, de tudo isso que esse cara fez, como eu disse, a mulher está arriada os 4 pneus, e ela diz, meu filho, o jardim está aqui, a fonte está aqui, eu me preparei para esse dia, estamos aqui, estou perfumada, estou pronta. Abrindo um parênteses aqui, agora é para os casados. Uau! Uma das maiores dificuldades no casamento é a falta de sexo. A famosa dor de cabeça. E graças a Deus que a gente tem um médico aqui na igreja, ele vai passar antecipado remédio para dor de cabeça, para todas as mulheres aqui da igreja. Vai deixar a receita pronta. Porque diz que a mulher sempre dava a desculpa de dor de cabeça. Ele pegou, foi na farmácia, comprou um envelope de remédio, botou do lado da cama. Aí ele disse, e aí minha filha, hoje tem? Ela disse, não, estou com dor de cabeça. Ele disse, toma o remédio, já está aqui, ó. O remédio está aqui. A famosa dor de cabeça. Agora, sabe por que muitas vezes a mulher não quer ter nada com o homem? É porque o homem também só é romântico naquela hora. Ele brigou com ela de manhã, à tarde. Já era, meu irmão.
Perdeu a bênção. Se você quer ser abençoado à noite, aprenda isso. De manhã não brigue não, antes de você sair. Faça um cafezinho, dê um presente, chame de meu amor. Faça qualquer coisa, mas não brigue. Eu tenho um colega que ele disse assim, rapaz, olha, quando eu estou querendo mesmo alguma coisa assim, a mulher pode fazer o que quiser, eu fico com os ouvidos tapados, eu não posso brigar. Porque se eu brigar, eu perdi a bênção. O que eu estou dizendo é que, veja que houve uma construção, a relação sexual ela é construída. Alguém já disse que a relação sexual ela começa no café da manhã. Começa lá. Agora, se no café da manhã o homem tratou mal a mulher, ela escutou aqui, desceu para cá e ela vai passar o dia todo remoendo. Aquele miserável disse isso comigo. E não sei o quê, e vai remoendo, e vai crescendo, e aquilo vai crescendo. O homem, ele disse, foi embora, já esqueceu. E aí ele chega de noite em casa, meu amor, tchau, tchau, e a mulher. E ele disse, o que que eu fiz? Pior ainda, não é? O que foi que eu fiz, meu amor? O que foi que fez? Você disse uma palavrinha lá atrás que ela guardou e agora já era, perdeu a noite. Perdeu a noite. Então, aprenda a construir, a construir. Sabe por quê? Alguém já disse que o homem é um fogão a gás. O homem. O homem é um fogão a gás. O Joel está muito interessado, viu? O homem é assim, ticou, acendeu. E tem um doido na internet aí que ele disse assim, se a mulher tocar no homem e o cara não acender, tem algum problema, meu irmão. Esse cara aí está mal assombrado. O homem é ticou, acendeu. A mulher, agora, o fogão a gás é aquele fogo ali, resolve e tal. Mas daqui a pouco já era. A mulher não. A mulher é um fogão a lenha. Você já viu um fogão a lenha? Talvez a grande maioria aqui nunca presenciou o que é um fogão a lenha. Você tem todo um trabalho para preparar o fogão, para colocar, partir a madeira, tudinho, coloca lá. Aí o fogo vai demorar a pegar, e vai pegando os pouquinhos, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Depois que pega, meu irmão, sai de baixo. Sai de baixo. A mulher é um fogão a lenha. É um fogão a lenha. Agora, para ela chegar a esse estágio, é preciso ela ser tratada com amor, com carinho, com respeito. É preciso todo esse tempo aqui. Todo esse tempo. Então o cara está reclamando que a mulher não quer nada com ele, mas ele é bruto, ele é ignorante, ele não sabe tratar a esposa, aí vai querer o quê, meu irmão? Você vai querer o quê, se você não sabe tratar sua esposa? Quando trata bem, tem a resposta, tem a vida. Outra coisa, meu Deus, 3 minutos eu acabo, se Deus quiser. Outra coisa, deixa eu dizer isso aqui bem claro para você. Não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. Eu estou dizendo aqui que o homem tem que tratar bem a mulher para ser abençoado, mas minha irmã, por favor, se você casou, você tem responsabilidade, você casou e você sabia que você ia fazer sexo. Ou então você fosse se tornar freira. Mas você sabia que você ia ter sexo no casamento. Então, cuidado para você não estar se negando para o marido. E a pregação da noite vai ser exatamente isso aqui, é a próxima cena, viu? Cuidado para você não estar se negando para o seu marido e fazendo do sexo um jogo, uma roleta russa, que a vítima pode ser você. Existe dor de cabeça? Existe. Mas tem muita mentira. Tem muita mentira. Existem dificuldades no casamento que às vezes não dá ânimo? Existe. Mas tem muita picuinha também. Tem muita picuinha. E aí a mulher começa a fazer o jogo. Não, se você não trocar o carro, 1 mês, viu? Faz isso. E você está tornando o seu marido vulnerável às pilantras que tem no trabalho, que tem na rua, que tem em todo lugar. Porque, como eu disse, não pense que não tem mulher mais bonita do que você, cheirosa, tanto quanto você ou mais, que sabe seduzir, e que o seu marido está vulnerável, e muitas vezes ele cai, não é porque ele é safado, não. Ele cai porque ele está padecendo. Está padecendo. Ou vice-versa também, a mulher. Eu já tive de aconselhar casos, meus irmãos, que a mulher disse assim, pastor,
dar uma chamada no meu marido. O que está acontecendo, minha irmã? 2 anos que meu marido não chega perto de mim. Esse cara está com problema. Se é hormonal, se é um problema físico, vai para o médico, meu irmão. Toma um azulzinho, toma uma injeção, faz qualquer coisa. Mas não continue assim, que você vai destruir a sua vida e a vida do seu cônjuge. Não brinque, não faça do sexo uma arma. O sexo é bênção de Deus, para ser desfrutado com alegria, com prazer. Essa semana eu estava conversando, vou dizer o nome porque ela falou publicamente, Carminha, que eu citei na pregação passada. Carminha estava me dizendo: pastor, sabe por que muito casamento na igreja está se destruindo? Eu disse: não, Carminha, diga aí. Ela disse: falta de sexo. Eu disse: Carminha, tu está inteligente demais, viu, Carminha? Puxa, também 50 anos de casada, um bocado de filho. Ela disse: meu marido podia reclamar de qualquer coisa, agora falta de sexo não. E meu marido era homem, e eu também sou mulher, e eu satisfazia o meu marido. Qual o pecado? É feio dela dizer isso? Não, não é feio não. Era com o marido dela, o pai das filhas dela, dentro do contexto do casamento. Se quiser, faça todo dia, para a glória de Deus. Agora veja como é que o texto termina para a gente orar. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Agora ele falando, ela fez o convite, ele não viola, é ela que está dando a oportunidade, não é estupro, não é violação, não é violência, por favor. Ela fez o convite, ela está pedindo para que aquilo aconteça. Ele diz: adentrei ao meu jardim, minha irmã, minha igual, minha amada. Colhi minha mirra e meu bálsamo, comi todo o meu favo de mel, bebi meu vinho puro e saciei-me de leite. Olha como a palavra de Deus descreve a relação sexual. Que coisa maravilhosa. Mostrando aqui a beleza do sexo. Mostrando aqui de forma poética que não há nada de sujo, não há nada de pecado, não há nada de como o mundo quer mostrar. Não, é algo bom, é algo prazeroso, é algo puro, é algo para a glória de Deus. Se você tem qualquer tipo de pesar na relação sexual, avalie seu cristianismo. Avalie seu... meu Deus, vou pedir perdão, né? Ou então, não, a mulher ora antes de dormir. Meu filho, acabei de orar e a gente vai fazer sexo. Acabou de orar, que bênção, agradeça a Deus e vamos lá. Glória a Deus. Ele diz: adentrei o meu jardim, já desfrutei, já me saciei. É como beber o meu vinho melhor, eu saciei-me no jardim. Ele coloca outros textos aqui, que ele passou a noite entre os seios da sua amada. Uma relação bela para a glória de Deus. Aí tem um textinho aí, terminando esse verso 1, que diz assim: comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Na versão de vocês, eu sei que está no singular, aqui eles colocaram no plural. E esse finalzinho do versículo 1 do capítulo 5, ele é um texto que provoca muito debate entre os estudiosos. Por quê? Se é a amada que está falando, é uma coisa estranha, né? Porque ela não estaria falando para ele, ela estaria falando para outros. E a coisa complica. Havia aqui poligamia? Não. Nem pode ser ele também que está falando. Então, muitos estudiosos, eles entendem que aqui é como que o próprio Deus, através do poeta que está por trás de toda essa poesia, o próprio Deus está aprovando essa relação. O próprio Deus está dizendo: comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Estaria falando com o noivo e a noiva, com o casal. Por isso que está no plural, dizendo assim: comam, bebam, desfrutem do casamento, desfrutem da relação sexual, desfrutem de toda a beleza do casamento. Então, pode ser que essa ideia, essa interpretação de que o que está por trás aqui é o poeta falando, inspirado por Deus, é Deus aprovando aquela relação, porque desde o Gênesis, Deus aprova a relação
do homem e da mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher e casou o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Concluindo aqui, para a gente passar para a ceia. As aplicações eu já fui fazendo ao longo do texto, só quero lembrar 3 pontos rapidinho. Primeiro, preparação. Não esqueça a preparação. É a decisão mais importante da sua vida. E assim como você se prepara no Enem, para fazer o Enem ou o antigo vestibular, como você se prepara para outras coisas, a maior preparação da sua vida tem que ser para o casamento. Porque se você errar aqui, já era. Você vai ser infeliz. É melhor que fique solteiro do que casar errado. Segundo, cuide de você. Seja você o homem ou a mulher, cuide de você. Cuide do seu corpo, cuide da sua aparência, cuide da sua beleza. Não é pecado cuidar de si. Não é pecado, como eu disse, o pecado é o exagero. É quando você exagera nisso. É quando o cara vira, como é que chama aí? É metrosexual, esses, eu ia dizendo outra palavra aqui, mas quando o cara é esse negócio aí, que é extremamente preocupado, aí eu já fico desconfiado dele também. Ou então quando a menina só pensa nisso. Ela é a paquitinha, mais burra que só a misericórdia, só cuida da cara, mas não cuida da mente nem do coração. Cuidado, tem que ser integral. Você tem que se preocupar com a sua beleza, você tem que se preocupar com a sua mente, você tem que se preocupar com o seu coração, com a sua vida devocional. Terceiro, não avance o sinal. Peça graça, peça misericórdia. Não está aguentando mais, case. Ah, pastor, nós não estamos aguentando mais, estamos noivos, não está aguentando mais. Case. Vá morar num barraquinho e começar a construir a vida. Mas não adianta o sinal, não peque, não transgrida com as coisas de Deus. Comece do zero. Comece do zero. Quando eu casei com minha esposa, nós fomos morar num quarto de um vão. E graças a Deus que Deus foi nos abençoando e foi nos abençoando até a gente chegar aqui. Comece do zero, construam juntos. Não espere o grande apartamento e vocês vão pecar. Não faça isso. E a aplicação espiritual. O que está acontecendo aqui? Essa união do noivo com a noiva. O noivo elogiando a noiva, a beleza da noiva, a noiva elogiando o seu noivo e se entregando completamente para ele. O que isso nos ensina espiritualmente? Primeiro, que Jesus ama a sua igreja. Que Jesus vem ao encontro da sua igreja. Que Jesus contempla a beleza da sua igreja, e ele coloca lá em Apocalipse que ele vai receber uma igreja adornada, linda, preciosa, para aquele grande casamento, e o texto coloca que essa noiva tem que corresponder. Não adianta Jesus amar a igreja, Jesus se interessar pela igreja, elogiar a igreja, se dedicar à igreja, e a igreja não corresponder esse amor. Nós precisamos amar o nosso noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada dia, com toda a força do nosso ser, com todo o nosso coração. Nós precisamos amar a Ele de verdade, porque Ele é o noivo, que um dia nós estaremos casados com Ele para todo sempre, quando a igreja, essa noiva adornada, preciosa, estará indo para o encontro do seu noivo, e ali nós teremos as bordas do Cordeiro, e para todo sempre a igreja estará com o seu Senhor. Ame o Senhor, Ele é o verdadeiro noivo, Ele é aquele que ama a igreja e que deu a vida pela igreja. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e